Esta noite nós temos o privilégio de ter a presença do reverendo Jean, que está conosco desde hoje de manhã, e hoje ele estará sendo usado pelo Senhor para nos trazer a palavra. Que Deus abençoe o nosso irmão. Ashi Sai Masih, Lagal Hamud Tambit, Huda Pirozi Tambikat, Show Tambash. Boa noite para todos. Show é noite. Tam, vocês, Show Tambash. Uma boa noite, que Deus abençoe. Ashi Sai Masih, Lagal Hamud Tambit. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue a transbordar em nossa vida, em nosso coração. Na verdade, Paulo, o prazer é nosso, né, Drica? O prazer é nosso de retornar à nossa casa, de retornar à nossa família, de retornar à nossa igreja. E poder, reverendo André, poder perceber e sentir essa graça notória de Deus na vida dessa igreja. Vendo essa igreja cumprir os propósitos de Deus, ver Deus agindo perto e longe através dessa igreja. Glória a Deus por isso, que essa igreja presbiteriana de Vila Formosa está cumprindo a sua vocação. Glória a Deus por isso. Por isso nós podemos cantar, né? Por isso nós podemos celebrar ao Senhor da nossa vida nessa noite, porque um dia, Karen, o Evangelho chegou, esse Evangelho da graça, que nós estamos desfrutando, experimentando, que de fato o Evangelho é o poder de Deus. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, reverendo, quem está aqui nessa noite que não teve necessidade de ouvir o Evangelho para a sua conversão? Será que tem alguém? Eu acho que não. Mas se eu mudasse a minha pergunta, quantos estão aqui porque ouviram o Evangelho, creram e foram trazidos pelo Espírito Santo? Todos nós. Então, glórias a Deus por isso, porque fomos alcançados com esse Evangelho gracioso que o nosso irmão Paulo leu em Mateus, não é? E ali está bem explícito. A nossa missão, a nossa vocação, ela está fundamentada na autoridade de Cristo. Porque ele disse assim, antes de dar a grande comissão, né? O ide, para fazer discípulos. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Então o fundamento da nossa missão é a autoridade de Jesus. Então nós podemos ir, porque nós queremos obedecer o nosso Senhor Jesus. E quando eu falo ir, como disse o Felipe hoje de manhã, né? Não necessariamente você precisa cruzar fronteiras tão distantes, né? Para pregar o Evangelho. Basta olhar ao nosso redor, no ambiente em que Deus nos inseriu, para a gente perceber campo missionário que nós estamos inseridos. Nós não podemos, de forma alguma, afirmar que nós não estamos em missão. Nós não podemos afirmar que só o Jean e a Adriana, lá do outro lado do mundo, estão fazendo a missão. Porque missionário não é só aquele que vai lá para o Kurdistão iraquiano. Lembra quantos mil quilômetros? Quase 12 mil quilômetros de distância. Eles são os missionários. Sim, os missionários transculturais, que Deus, né, por graça e pelo Espírito, chamou e enviou. Mas não se esqueça que você também é um vocacionado para falar de Jesus. Onde você está? E eu me alegro, e conversando com o reverendo, que nos recebeu na sua casa, e por sinal vou deixar vocês com água na boca, comemos uma comida tão gostosa, né, Dri?
preparado pela nossa irmã, graças a Deus, conversando. E eu disse: reverendo, eu percebi tantas pessoas diferentes na igreja. E o reverendo pôde me afirmar: Jean, nós estamos experimentando um avivamento em Vila Formosa. Jean, você tem que ver os nossos jovens, as nossas crianças. E a Adriana falando, Jean, comentando na mesa e comentando agora na vinda. Ela disse: Jean, Lucas, que está aqui, a Sara, eu percebi as crianças da Vila Formosa, umas crianças tão maduras na fé, no entendimento. Glória a Deus que o Senhor está fazendo isso no nosso meio, no meio da igreja presbiteriana de Vila Formosa. Irmãos, o privilégio é nosso. Parece que tem sido uma praxe, né, reverendo? Quando estamos próximos de retornar para o campo missionário, nós temos o privilégio, viu, Cláudio, de cultuar a Deus aqui na nossa igreja. Dia 15, não é? Desse mês, então faltam poucos dias, estaremos regressando ao norte do Iraque para mais 3 anos. Renovamos o nosso contrato com a missão de continuar lá naquela região do mundo, estabelecendo a primeira IPK, a primeira igreja presbiteriana entre os curdos lá no norte do Iraque. Tem sido um privilégio poder servir a Deus naquela região do mundo, no meio daquele contexto, um pouco diferente do nosso, mas eu costumo sempre dizer e repetir uma frase do reverendo Ronaldo Lidório: sem Deus nada acontece, mas com Deus tudo pode acontecer, tudo acontece. E é Ele que está fazendo essa obra daquele outro lado do mundo, naquele contexto. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos do Salmo 67, com certeza conhecido muito dos irmãos, aqueles missionários que têm vindo aqui, acredito que tenha lido, comentado. É um dos salmos assim que tem sido usado, não é? Em conferências missionárias, em grupos de oração ou intercessão por missões. E eu quero compartilhar algumas coisas desse salmo gracioso, que a epígrafe do salmo diz: as nações rendem graças. As nações rendem graças. Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. Interessante, né? Abençoe-nos, Deus. E como resultado das bênçãos de Deus na nossa vida, podemos parafrasear: abençoe-nos, Deus, para que então todos os confins da terra temam o teu nome. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Não é um salmo precioso? Eu particularmente considero um dos salmos mais preciosos. Todos os salmos são preciosos, todos eles. Mas eu considero esse Salmo 67 um dos mais preciosos. Porque aqui eu encontro, não é? Expressar no Salmo a própria vontade de Deus para que a sua glória seja mostrada, revelada, não apenas ao seu povo, mas através do seu povo às demais nações.
não é? E me parece aqui, reverendo, que o salmista, que nós não sabemos quem foi, não é? Alguns estudiosos, não é? Dizem que foi Davi, mas nós não sabemos. O que nós sabemos é que esse salmo, de fato, é um salmo em que conclama, não é? Através da bênção de Deus, não é? Que essa bênção seja repartida. Parece que o salmista aqui está relembrando e trazendo à memória do povo aquela bênção, Fábio, sacerdotal, lá de número 6. Seja Deus gracioso, não é? Para conosco, que nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto de ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Eu estive pensando nesses dias, estava tentando achar qual foi o dia que eu orei a Deus e que não invoquei ou não pedi ou não clamei pela bênção de Deus. Você se lembra? Alguma oração que você fez e que você não mencionou a bênção de Deus sobre você, ou sobre a tua casa, ou sobre a tua igreja, ou sobre a vida do pastor, ou sobre a vida dos irmãos, ou sobre lá no seu trabalho. Você se lembra? O dia que você só orou, Senhor, eu oro ao Senhor por isso, por isso, por isso, por isso. Esqueceu de falar, Senhor, me abençoa. Abençoe-me, Deus. Abençoe a minha casa. Eu acredito que essa é a oração que nós fazemos diariamente. Deus, a minha casa, o meu filho, a minha filha, né, Drica? E nós lá do outro lado do mundo, diariamente nós oramos pelos nossos filhos, invocando Deus, abençoe lá os nossos filhos. Que a tua boa mão os alcance, essa mão graciosa, generosa do Senhor, leve essa bênção aos nossos filhos, para que eles possam te conhecer através de uma experiência pessoal. Não só através da experiência dos seus pais, né, que ensinamos o caminho, mas através de uma experiência pessoal com Jesus, Lucas. É assim ou não é? E eu pergunto, por que nós sempre oramos pedindo a bênção de Deus? Sabe, Valdecinha? Nós sabemos que ser abençoado é uma bênção. Parece uma redundância, né? Ser abençoado é uma bênção. Sim ou não, irmãos? Se eu perguntasse aqui, quem não quer ser abençoado? Com certeza nenhuma mão iria se levantar. Mas se eu mudasse a pergunta, quantos aqui querem ser abençoados? Logicamente todos nós. Lembra, nós oramos na noite desse dia, antes do culto, Senhor, abençoa esse culto. Senhor, venha nos visitar. Sim ou não, irmãos? Porque ser abençoado é uma bênção. Vou dar um exemplo. Quem aqui considera que o reverendo André é um abençoado? Todos nós, toda a igreja. É melhor não perguntar. Porque graças a Deus, através da bênção que Deus tem dado a esse servo dele, o chamado para se aprofundar nas Escrituras, através do ministério, da vocação, da bênção de Deus, a igreja está sendo edificada nos estudos bíblicos, nas pregações, que algumas vezes, eu confesso, lá do outro lado do mundo a gente acompanha, né, Sarinha? E a Sarinha sempre comenta, pai, mãe, hoje o reverendo André pregou, estava cheio do Espírito, cheio da unção, ai, ensinamento tão maravilhoso, que coisa boa. Então, irmão, ser abençoado é uma bênção, todos nós queremos, não é? Invocamos a bênção de Deus continuamente, nós buscamos a bênção de Deus. Isso era notório na vida do povo de Israel, do povo judeu. Né, reverendo? Constantemente o sumo sacerdote, determinado momento do ano, ele se postava diante do povo e invocava a bênção de Deus sobre o povo. E sabe uma coisa interessante? O povo se sentia abençoado.
não somente sentia abençoado, mas era de fato abençoado. Porque a promessa da bênção de Deus estava sobre ali o povo. Isso é maravilhoso. E pergunto, irmãos, existe povo na terra mais abençoado do que o crente? Será que tem alguém sem Jesus que é mais abençoado do que você que tem Jesus? Às vezes nós somos tentados a comparar. E às vezes a nossa comparação não é certa. Porque nós estamos olhando as questões materiais, momentâneas, passageiras e efêmeras. Poxa, aquele ímpio lá está prosperando, mas eu... Às vezes nos esquecemos das bênçãos eternas, daquilo que nem dinheiro e nada dessa vida pode comprar, que é a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. Eles podem viver um bom momento, né? Usufruindo de todos os recursos que adquiriram, mas jamais poderão, através desse recurso, chegar no lugar que você estará para sempre com o Senhor Jesus, na eternidade. Então eu chego à conclusão, e convencido pelas Escrituras, que não há povo sobre a terra mais abençoado do que o crente. Que não tem pessoa mais abençoada do que você. Do que você. Porque nós, irmãos, não temos apenas a bênção de Deus. Né, reverendo? Nós temos o Deus de toda a bênção. E quando nós expressamos essa fé que recebemos, não é, dele mesmo, porque a fé é um dom de Deus, nós recebemos tudo de Deus. E Paulo, ele diz que nós estamos plenos nele. Significa cheio, completo, com nenhuma necessidade, porque ele nos completa em tudo. Então somos de fato um povo abençoado, e buscamos essa bênção, e queremos, não é, viver nesta bênção, porque ser abençoado é uma bênção. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que esse é um salmo missionário com uma canção missionária, pois o povo de Deus almeja ver todas as nações participando das mesmas bênçãos. Não é interessante? Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, entre as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então o salmista e o povo de Deus almeja que não somente ele, mas que todas as nações venham a adorar, a reconhecer, a glorificar o Senhor nosso Deus. Essa bênção que Deus havia prometido a Abraão. Abraão, e através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam o quê? Benditas ou abençoadas. Olha como é que essa bênção chegou a você. Essa bênção prometida a Abraão, e através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E louvamos a Deus porque essa bênção chegou a nós. E por isso nós não podemos, reverendo, esquecer da nossa história. A história da evangelização do Brasil, dessa bênção que chegou a nós. Lembra ainda lá dos idos 1557, os huguenotes, primeiros calvinistas, protestantes, que se aventuraram em obedecer a Deus, entendendo, obviamente, aquelas circunstâncias, perseguição naquela região, na Europa, na França, foram enviados por Calvino para o Brasil, para pregar o Evangelho,
trazer essa bênção de Deus a nós. Passaram aqui um ano pregando o evangelho, pouco tempo. Uns foram mortos, outros foram expulsos. Depois ficou um tempo sem evangelho, depois chegaram os holandeses lá no nordeste do Brasil também. Foram expulsos do Brasil. Depois, irmãos, mais de 200 anos, 224 anos depois, em 1859, Simonton chega, sendo impelido por Deus. Vocês sabem, jovem formado no seminário, lá nos Estados Unidos, teve esse entendimento de que essa bênção deveria ser trazida ao Brasil, e ele veio, viu, Guilherme, deu a vida, viveu poucos anos aqui, Renata, 8 anos, sua esposa que faleceu, ele também, mas ele cumpriu a vocação, ele entendeu que essa bênção, através da vida dele, deveria ser trazida e levada, né? Levada, ou seja, trazida para o Brasil. E graças a Deus, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja relevante na sociedade brasileira. Sim ou não, irmãos? Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja relevante na sociedade brasileira. E não somente na sociedade brasileira. Eu não sei quantos aqui acompanham a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Nós estamos, Guilherme, com mais de 250 missionários no campo, espalhados para 42 países. E tem mais 10 países ali do leste europeu, que por muitos anos ficou debaixo, né, da força russa, né, ex-União Soviética. Mais 10 países que estão ali no projeto da PMT para enviar missionários ali para levar essa bênção de Deus. E tem mais 200 em preparação. Imagine, dentro de poucos anos, reverendo, nós chegaremos a 500 missionários pregando o evangelho, tanto dentro do Brasil para as regiões indígenas, ciganos, quilombolas, mas também espalhado pelo mundo. Essa mesma bênção que chegou a nós, agora a nossa denominação, louvado seja Deus, que Deus está usando a Igreja Presbiteriana do Brasil para levar o Evangelho mais além. Enquanto os irmãos estão aqui cumprindo a missão, pregando o Evangelho perto, Deus está levantando outros vocacionados, enviando para longe, irmãos. E nós então estamos fazendo parte dessa história. E um dia estaremos, Renata, todos lá na glória, com todos os eleitos que foram alcançados com o Evangelho, cantando por toda a eternidade. Isso é gracioso demais. Aí você vai ver pessoas que você pregou, que você compartilhou, felizes por toda a eternidade, cantando ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que reviveu, e está vivo pelos séculos dos séculos. Glória a Deus por isso. Glórias ao nosso Deus. Esse salmo é precioso, irmãos, porque ele nos mostra uma bênção dupla. A bênção ao povo de Deus, que clama, invoca essa bênção de Deus, mas a segunda, esse povo abençoado, ele tem olhos mais elevados e almeja que a bênção sobre eles sejam repartidas. E louvado seja Deus por isso, porque através desta igreja, algo similar está acontecendo lá do outro lado do mundo, entre os curdos. A bênção chegou a nós aqui, chegou a essa comunidade, somos uma comunidade abençoada, e agora através dessa comunidade, enviando seus missionários lá para o outro lado do mundo, está surgindo a primeira igreja presbiteriana curda.
A primeira igreja entre um povo ainda considerado PNA. Vocês entendem a sigla PNA? Povo não alcançado. E graças a Deus que essa igreja teve essa mesma visão. De que a bênção de Deus tivesse um propósito na nossa vida. E é isso que o salmista nos mostra no versículo 2. Quando ele diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós. No versículo 2 ele diz então, para quê? Que é a cláusula de propósito. Ele está mostrando aqui, Guilherme, o propósito pelo qual, Fábio, ele está invocando a bênção de Deus. Sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. O propósito aqui, a cláusula de propósito é para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. E sabe o que isso me faz perceber, reverendo? Que essa bênção, ela não pode ser retida. Eu não posso reter essa bênção. Porque o propósito da invocação é para que se conheça na terra o teu caminho. Entre as nações a tua salvação. Irmãos, eu pergunto, por que Deus iria derramar bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre nossa vida? Apenas para vivermos abençoado e de glória em glória. Sim, desfrutar, né, dessas bênçãos paternas, celestiais, sim. Mas também fazer com que essa bênção se estenda. Então, quando eu leio o versículo 2, eu entendo que essa bênção, ela não pode ser retida, irmãos. E aqui eu reitero, não é, parte da história da evangelização do Brasil através de Simonton. Ele poderia ter ficado lá na Norte América. Certamente um jovem recém-formado, promissor, inteligente, dedicado, piedoso, coração inflamado para ganhar almas para Jesus, querendo compartilhar o evangelho. Mas ele entendeu que Deus o estava chamando para enviar para um país que não era nada fácil, né, reverendo? Naquela época, viver no Brasil, pregar o evangelho, não era fácil. Mas ele entendeu que a bênção que Deus havia dado a ele, a sua casa, a sua comunidade, não deveria ser retida. E eu louvo a Deus pela vida desses homens pioneiros, que eles não retiveram a bênção apenas para eles, mas se aventuraram em obedecer a Deus por lugares tão distantes e complexos. Complexo de língua, complexo de cultura, complexo de religião, complexo de clima. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas você não sabe como o Kurdistão é quente. Já chegamos a pegar 56 graus no verão. 56. Me fala assim, Jean, você está moreninho, né? Lá o sol é bom, né? 50 é coisa assim comum, como aqui em São Paulo, 28, 30. 50 lá é tranquilo. 48, quase todo dia. Quase todo dia. E abafado, sabe? Imagine aquele calorzão. As montanhas todas são pedras. E aquele sol batendo de manhã até quase 8 horas da noite. Aquilo fica quente. E no inverno, Cláudio, pegamos ano passado menos 20. Imagine. Imagina, o deserto faz tanto frio assim, fica coberto de neve as montanhas. Depois você me lembra, Adriano, vou mandar para o reverendo essas imagens. Menos 20. Imagine os desafios culturais, religiosos, linguísticos, língua difícil. Barasti, Ismani, Kurdi, Zokursa, Sania. Ismani, Portugalia, Sana, Balan, Kurdi, Nia. Zokursa. Não é, Sara? Sara e Lucas falam muito mais curdo do que nós. Então a língua curda é difícil, são desafios. Simonton enfrentou esses desafios.
culinária. Falei para o reverendo, tem uma comida que ainda eu e a Drica, nós não tivemos coragem de provar. É o sarupé, é a cabeça e os pés do bode, que cozinha aquilo até o cérebro se desmanchar, olho, orelha, tudo, nariz, que ele fica tudo assim. A gente não consegue. Sarapatel brasileiro, né? Mas são desafios, Guilherme, que nós temos de enfrentar para pregar o evangelho. E por que, irmãos, hoje está nascendo uma igreja entre os curdos, que está glorificando a Deus? Quem esteve aqui de manhã? Puderam ver a igreja curda, que também cultua, que também canta, que também dá glória a Deus. E por que isso está acontecendo lá? Porque a igreja presbiteriana de Vila Formosa, porque a nossa IPB entendeu que nós não devemos reter esta bênção, porque estamos vivendo debaixo da bênção de Deus, e os nossos olhos precisam ser levantados e fundamentados em Deus, na autoridade de Jesus, e também olhando para a nossa história, e também olhando lá para frente, aqueles que não conhecem. Vamos pregar o evangelho. Então o versículo 2 nos fala de uma bênção que não pode ser retida, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha o versículo 7, abençoe-nos Deus, e o que vai acontecer? Todos os confins da terra o temerão. Dá para perceber a influência da bênção do povo de Deus sobre o povo de Deus nas demais nações? Irmãos, eu pergunto, qual a maior bênção que nós podemos levar a um povo? Lá no norte do Iraque nós temos, eu mostrei aqui de manhã, nós temos um trabalho, com toda humildade eu falo, um trabalho muito bom a nível social. Nós temos uma escola para 80 crianças refugiadas. Sabe o que é isso? Crianças que nunca foram à escola, de 6 a 16 anos, nunca frequentaram uma escola. Você tem quantos anos? 19. Tem aqui alguma criança de 15? Adolescente, 14, está aqui? Desceram todos, né? 14? Não, né? Até 10. Então tem de 14 aqui. Tem alguém de 14 ou 15? Você, menina, você sabe ler? Sabe escrever o seu nome? Sabe fazer redação? Fazer continha de mais e menos, multiplicar em uma série de coisas, sabe? Mas lá, Fábio, né, Drica? Gente, eles não sabiam escrever a primeira letra do nome. Você pensou um jovem de 14, 15 anos? Pega aqui, não sabia nem pegar. Escreve aqui primeiro, qual é o seu nome? Rebas. Então escreve aí. A primeira letra, o seu nome todo não, só a primeira letra. Nazanam. Eu não sei. Eu nunca fui numa escola. Minati um bom matado. Eu não vou à escola. Tanto é que os irmãos aqui foi assim um tanto cômico, né? Imagine, cheguei lá com a camiseta do Brasil, com a bola na mão, falando, ó criançada, ó treinador brasileiro, vou ensinar futebol para vocês. Vocês vão aprender a jogar futebol, pentacampeão, 5 estrelas. Ele falou assim, não, lá na do Golininha. Emarrasnaquem. Nós queremos uma escola. Maktab, Emapeu estava Maktab. Maktab, ficaram gritando atrás de nós. Escola, escola, escola. Aí o brasileiro, bom de bola, ficou frustrado. Imagine, Fábio. Fiquei frustrado. Porque as crianças não queriam jogar bola. Guilherme, eles queriam escola. E eu perguntei nessa manhã, imagine se eu chegasse em qualquer bairro aqui, algum treinador, um treinador de verdade, chegasse lá e falou, vou fazer uma escolinha de futebol aqui. Vocês querem? Ah não, e mais, eu falei que ia fazer um campo para eles lá dentro do campo de refugiados. Eu falei, não. Maktab, nós queremos uma escola. E se alguém fosse por aqui, né? Chamar crianças para jogar, eu tenho quase a certeza que muitas crianças iriam se juntar, porque, né, futebol está no sangue do brasileiro, né, gente? Todo mundo joga bola aqui, né? Todo mundo é bom de bola. Todo brasileiro, né, Guilherme? Não, quase todos.
Todo mundo não. Eu sou perna de pau. Eu só tenho pinta de jogador, você não joga nada, viu, César? Mas você chega lá, cheio de pinto, brasileiro, melhor do mundo, ninguém tem 5 estrelas. Mira, saí de lá frustrado. Frustrado. O que nós fizemos? Oramos e Deus nos deu graça e nós começamos uma escola. Já tem 1 ano e meio. Uma escola para 80 crianças refugiadas. De manhã na parte das meninas e à tarde para os meninos. Hoje, vários já estão lendo, escrevendo nome, fazendo conta. É um trabalho excelente ou não é, irmãos? Porque estamos levando educação escolar para essas crianças que nunca foram a uma escola. E quando eu pedi às autoridades curdas para construir uma escola lá, que eu digo assim, né, um prédio simples, mas com umas 3, 4 salas, eles não nos autorizaram, falaram não. Mas pela graça de Deus, o prédio da nossa ONG, que é alugado, então lá é um prédio grande, é uma casa 2 andares, os irmãos acredito já tenham visto, as salas enormes. Começamos essa escola, irmãos, 80 crianças, e não só isso, esse campo, 30 famílias são atendidas periodicamente com alimentação, com cesta básica. No verão damos querosene, roupa, calçado, né, Drica? Cobertores. No inverno. É uma obra excelente, não é, irmãos? É bacana. Mas eu pergunto, essa escola e toda a assistência que nós damos a essas 30 famílias, vai mudá-los? Vai transformá-los? Sim, em alguns aspectos, sim. Vão aprender a ler, vão aprender a escrever, vão poder, né, se sociabilizar. Mas eu pergunto, isso é suficiente? Isso é evangelho puro? Não, irmãos. É claro que a ação social, a diaconia, acompanha a pregação. Você pode ver em todos os momentos, estão pregando e estão servindo. Mas a ação social, por mais excelente que seja, ela não é suficiente para transformar o coração da pessoa. É um trabalho bacana, excelente, mas não é suficiente. Então, irmãos, toda essa ação, se não for, não é, acompanhada, lado a lado com o evangelho, vai ficar só no assistencialismo. E assistencialismo não muda ninguém, não transforma a vida de ninguém, não reconcilia ninguém com Deus, mas a pregação sim. Então, irmão, se tem uma bênção maior que nós, como povo de Deus, podemos levar para alguém, é o evangelho. E Paulo, Cláudio, entendia isso. Por isso que ele fala, desde Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, tem o quê? Feito o quê? Ação social? Não, tem pregado o evangelho. Não estou aqui desprezando a ação social, porque nós estamos envolvidos como uma ONG local lá, nós fazemos isso. E um braço forte do nosso ministério são essas ações. E tudo isso, Melina, se transforma em uma ponte, em uma plataforma para a gente pregar o evangelho de forma aberta. Imagine, nós lá no mundo muçulmano, pregando a Cristo de forma aberta. Eu contei de manhã aqui, para quem veio, sabe, ouviu. Eu renovei o meu cartão de residência da Adriana, botei no bolso. Eu tinha levado eu tenho tipo uma necessaire grande, que ele dá uns 40 exemplar de Novo Testamento, ele é pequeno, e o filme de Jesus, botei ele dentro dobradinho, papel de presente. Quando eu peguei o meu, e o da Drica, cartão de residência, eu falei, é agora. Fui lá, abri, dei para aqueles federais todos lá, porque é lá que faz o passaporte, dá visto, entendeu? Eu falei que a perna estava tremendo, mas eu fui em nome de Jesus. Então, irmãos, a obra mais excelente, a bênção maior que nós podemos levar para qualquer pessoa é
o Evangelho é Jesus. É o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Sim ou não, irmãos? O Evangelho é Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É através de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo. Eu gosto muito quando o pastor ora, que ele sempre fala assim, ó, pelos méritos de Cristo. Receba o nosso culto. Senhor, isso aqui é pelos méritos de Cristo. E é pelos méritos de Cristo, porque se não for, irmãos, é por isso que os muçulmanos, Guilherme, se você pode perguntar para o mais radical, você tem certeza da sua salvação? Eu já falei isso aqui. Sabe o que eles vão falar? Nada, não. Imagina o cara ora 5 vezes por dia, o crente lá do Islã. Ora 5 vezes por dia, religiosamente. Quando lá na mesquita o mulá, Allahu Akbar, começa a chamar para a oração, você vê o movimento das pessoas fechando o comércio, atravessando as ruas em busca das mesquitas para orar. Isso 5 vezes por dia, 3h45 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 e 7 da noite. Religiosamente. Chega no Ramadã, 30 dias em jejum. Quem aqui já fez 30 dias de jejum? Amém? Fez? Glória a Deus, irmão. 30 dias de jejum, reverendo. De 3h45 da manhã até lá às 7h20 da noite, quando tem a última chamada. Depois da última chamada, depois da oração, aí você pode comer. Aí, uma vez na vida, ele precisa peregrinar para Meca. E um montão dessas coisas. Aí você pergunta para eles, Renata, você tem certeza que você vai para o céu? Você vai para o paraíso? Irmãos, é categórico. Ele fala assim, Nazana, eu não sei. Eu falo assim, mas como, rapaz? Que você está dedicando toda a tua vida, cumprindo todo com os pilares e demanda da fé islâmica, e você não tem certeza se você morrer agora, para onde você vai? Nazano, Allah sabe, ele vai pesar na balança, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, aquele lado que pesar mais, ou vai para o céu ou para o inferno. Irmãos, dá para viver nesse estilo de fé? Amedrontado, inseguro, sem nenhuma certeza. Agora imagine você, irmão, eu e você, pelos méritos de Cristo, como orou o pastor, nós somos salvos, e não salvos porque somos bons, porque somos perfeitos, nem porque somos piedosos. Nós somos piedosos sim porque somos salvos por Cristo. Nós vamos chegar lá, irmãos, não é porque nós fizemos por onde, é porque Jesus morreu no meu lugar e no teu também. Por isso, Karen, que nós temos a certeza não está em nós olhando para nós, nossa certeza está lá quando nós olhamos para a cruz. Foi um sacrifício vicário, expiatório, substitutivo. Ele tomou o meu lugar. E por mais fraquinho que você se sinta, por mais fraco, será que a gente pode medir esse níveis de fé? Mas às vezes a gente vê um irmão fraco na fé, está passando luta, dificuldade, a pressão está ali, está desanimado. Mas Deus não vai te lançar no inferno porque você está assim. Sabe por quê? Jesus já pagou o preço. E quando nós reconhecemos isso, o que nós queremos fazer é viver para a glória dEle. É dedicar a nossa vida para Ele. E o reverendo André estava dizendo aqui, foi em 95 que eu me converti. Esse é o hino que me relembra, me reporta para a minha conversão. Eu falei, eu me converti em 91. E graças a Deus, tanto o reverendo, eu também, todos nós que aqui estamos, graças a Deus, estamos firmados na rocha que é Cristo.
Louvado seja Deus! Às vezes com medo do Estado Islâmico. Viu, Guilherme? Eu fiquei com medo, rapaz. Quando surgiu o Estado Islâmico, não foi brincadeira não, Fábio. Não foi brincadeira não. As pessoas, Eldo, olham para nós e falam assim, nossa, que homem corajoso. Fui pregar numa igreja, pastor, você é corajoso, rapaz. Falei, você sabe o que significa coragem? Coragem não é ausência de medo não, irmão. Coragem é a capacidade de prosseguir ainda que haja temores. Porque você tem um firme fundamento. Esse que é coragem. Vocês acham que nós fomos para aquela região do mundo sem medo? Sem pensando que talvez nós não voltaríamos? Muitas vezes, Beatriz. Você está indo para um mundo desconhecido. Simon, ele veio para o Brasil, era um mundo desconhecido para eles naquela época. Não sabia, nunca tinha vindo. Tá, o Kurdistão, aham. Tem um povo, tá. Mas nunca tinha estado lá. Não é fácil. Há temores. Mas nós estamos firmes naquele que nos vocacionou. Na certeza de que quem faz é Ele. Eu só preciso obedecê-lo. Valquíria, eu só preciso obedecê-lo. Quer ver? Quantos aqui têm a certeza que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra? Quantos aqui? Vamos brincar um pouquinho, vamos lá. Todos nós. Ninguém ficou com a mão para baixo. Quantos aqui têm a certeza de que Jesus nos deu uma grande comissão para pregar o evangelho para todo mundo? Olha que interessante. Quantos aqui foram alcançados com esse evangelho e hoje são servos do Senhor? Todos nós. Agora eu pergunto, todos nós queremos obedecer? Quem quer obedecer? Todos nós queremos obedecer, irmãos. Eu sei que às vezes, estou falando que obedecer que você tem que ir lá para o Iraque, não estou falando isso não. Será que tem alguém aqui que foi alcançado por Jesus e agora vive na bênção da eternidade, ainda já começando aqui a desfrutar? Será que tem alguém aqui que não quer obedecer a Jesus? Eu não quero acreditar que haja alguém aqui que é servo de Deus, que foi alcançado, comprado e redimido pelos méritos de Cristo, que não quer obedecer ao seu Senhor. Eu não acredito que haja alguém aqui. Agora eu acredito que todos nós, novos ou antigos na fé, profundos ou na teologia, ou apenas um leitor da Bíblia, normal, ministros, presbíteros, diáconos, ou um membro apenas, né? Quem ainda não tem nenhuma ordenação, nenhuma consagração, nenhuma função. Cláudio, eu me recuso a acreditar que haja alguém que foi alcançado, que não quer obedecer. Então todos nós queremos obedecer. Sim ou não, Miriam? Nós queremos. Sem hipocrisia, nós queremos obedecer. Quem não quer obedecer a Deus? Aí eu pergunto, o que nos falta para obedecer o nosso Senhor? Se nós queremos, se Ele nos deu o seu Espírito, se Ele nos vocacionou, nos deu dons e talentos, o que nos impede? O que nos impede de levar essa bênção, de repartir essa bênção que repartiram conosco? O que nos impede de que façamos aquilo que o nosso Senhor quer?
E se você veio e diz assim, não, eu não quero, eu só quero a bênção, desfrutar dela, mas eu não quero obedecer ao meu Senhor, você precisa então rever a sua fé. Cláudio, precisa rever a fé. Como pode um que foi alcançado e que vive agora, de glória em glória, graça em graça, sobre graça, alcançado por Deus, pelos méritos de Cristo, salvo, nome escrito no livro da vida, que não quer obedecer a Deus? Esta bênção não pode ser retida. Vamos finalizar? Sabe que Agostinho, ele disse que há duas classes de pessoas no mundo, Miriam. 2 tipos de pessoas, 2 grupos. Um grupo são aqueles que são abençoados, que decidiram seguir a Deus e obedecê-lo, que vivem debaixo da bênção de Deus. O outro grupo é um grupo daqueles que não querem nenhum compromisso com Deus e que não seguem os seus caminhos, nem a sua palavra, e que vive apenas seguindo o curso do seu coração. Eu não preciso perguntar em que grupo nós estamos. Nós estamos no primeiro grupo. Sim ou não, irmãos? Nós estamos no primeiro grupo, o grupo dos abençoados, que decidiram, convencido pelo Espírito Santo, de seguir a Cristo. Nós não estamos no segundo grupo, que rejeitam a Cristo e que vivem de acordo com o desejo e com o seu coração. Nós somos daquele primeiro grupo, que vive com Deus, na bênção de Deus. E eu vos convoco nessa noite, irmãos. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, a qual Deus está atuando, a qual Deus está agindo. E percebemos, junto com o reverendo, esse mover de Deus, trazendo vidas, transformando corações. Eu conclamo, irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos levar essa bênção maior, sobre tudo que nós podemos levar a um povo. A obra social é boa, traz muita alegria, contentamento ao coração, você se alegra por ajudar alguém. Mas quando você prega o Evangelho e traz muçulmanos à fé, aí não dá para segurar. Aí tem que fazer igual eu fiz, eu e Mofac, lá nas montanhas. Ele gritando aleluia, glória a Deus de um lado, e eu gritando aleluia, glória a Deus do outro. Amém, irmãos? Prega o Evangelho. Abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Seja gracioso para conosco, que nos abençoe, para que se conheça na terra o teu caminho, entre as nações a tua salvação. Não retenha a bênção de Deus, mas compartilhe, perto e longe, aqui e mais além. E se você tiver certeza que Deus está te chamando hoje, como um dia chamou eu e Adriana, em 1994, numa conferência missionária lá em BH, depois que a Rosângela Cunha fez uma exposição sobre o povo curdo, que até então não conhecia. Eu tenho certeza que muitos aqui nunca ouviram falar sobre os curdos. Nós estamos chorando, reverendo, chorando e questionando, mas por que eu estou chorando? Esse povo não tem nada a ver comigo. Só porque eu fiquei sabendo que é um povo que não conhece o Evangelho, que o islamismo chegou e eles foram obrigados a se converter. É um povo massacrado pelo Iraque, pelo Irã, Turquia e Síria. Senhor, o que está acontecendo? Sensibilizados, nós oramos, Senhor, se um dia o Senhor quiser, através de nós, que esse povo ouça o Evangelho, eis-me aqui.
sem entender o que Deus estava fazendo. Depois percebam que ali Deus nos estava chamando para isso. Oramos, Senhor, se for da tua vontade, que um dia o curdo ouça o evangelho através de nós. Estamos aqui, Senhor. Faça em nós a tua vontade. E quando nós oramos, irmãos, muitas das nossas orações são bem comprometedoras. Multiplica o teu amor através de nós. Está falando com o reverendo. É uma canção que é uma oração comprometedora. Mas uma coisa, eu e a Adriana, a gente tem para falar para vocês. Não tenha medo em obedecer a Deus, Fábio. Não precisa ter medo, Eldo. Porque para onde quer que o Senhor te envie, Ele estará sempre com você. E a missão que nós desenvolvemos está fundamentada, tem um fundamento, é a autoridade de Cristo. Deus os abençoe, ore por nós, nosso retorno dia 15. Ore pelo estabelecimento dessa primeira igreja curda. Ore pelos nossos irmãos curdos que passam perseguições, principalmente por parte da família e da sociedade. Eu falei com o pastor, acho que falei com o reverendo ou com alguém aqui. Foi no elevador que nós estávamos subindo. Uma moça, ex-muçulmana, converteu-se à fé numa outra cidade, cidade de Erbil. Ela fez vários vídeos e postou lá no Facebook, ela cantando músicas para Jesus. Poucas semanas depois, ela foi assassinada pelo irmão e pelo tio. Porque expressou a fé em Jesus e abandonou o islamismo. Então, alguns irmãos sofrem pressões da família. Eu contei que a Tara não pode se relacionar conosco, nem mais ir à igreja, e quando ela sai, tem sempre alguém ao lado dela vigiando, porque ela recebeu a Cristo, confessou Jesus, e foi lá para o Facebook falar tudo o que estava acontecendo na vida dela. A gente alertou, calma Tara, não precisa fazer isso agora, espera, vai chegar o tempo. Aí ela botava vários textos, a família descobriu, a expulsou de casa. Depois a família criou um esquema de trazê-la de volta e obrigá-la a voltar para o Islã. Ela falou assim, eu não volto mais para o islamismo. Eu encontrei meu Salvador Jesus. O pai dela pegou numa faca, os irmãos seguraram o pai. Não sei se o pai ia matar ou não, ou foi para amedrontá-la. Mas ela sabe o que ela falou para o pai? O senhor pode me matar, porque agora eu sei para onde eu vou. Antes, por mais religiosa que ela era, ela não tinha certeza. Mas depois que ela conheceu Jesus, ela disse, pode fazer, porque agora eu sei para onde eu vou. Deus abençoe. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos cantar mais uma vez, quero convidar a equipe. Esse cântico tão comprometedor, como disse o reverendo Jean, multiplica o teu amor através